Olá, parceiros da Pioneer, como vão vocês? Cá estou eu novamente, Gil Câmara, acompanhado dessa importante e nobre planta soja. Estamos aqui juntos com o pessoal da AgroAdvance, que promove este material para vocês, cujo foco é a fenologia da soja, continuação parte de campo. Estamos na cidade de Botucatu, interior de São Paulo, na Estação Experimental Techfield, de propriedade de dois colegas nossos, engenheiros agrônomos, Marcelo e Eduardo, onde gentilmente eles nos cederam esse espaço para que a gente pudesse fazer essa atividade com vocês, para vocês. É uma área experimental de avaliação agronômica de defensivos, por isso que a gente observa a variação de porte de planta, coloração de planta, aliás, mesmo a cultivar. E mostrando já visualmente os efeitos visuais diferenciais em relação aos tratamentos que eles aplicaram aqui, que não vem ao caso, tá? Eu nem saberia dizer para vocês. Então, eu convido vocês para a gente observar mais de perto a fenologia da soja, para arrancar algumas plantas lá do fundão da área. Vamos lá? Bora comigo! Chegamos ao final da área. Aqui, parcela clássica de soja em campo aberto, muito utilizada em melhoramento e outras áreas estudos, né? Parcela de 5 ou 4 fileiras, de 5 metros de comprimento, onde as duas fileiras centrais, descontando meio metro ou 1 metro de cada bordadura, é a área útil onde a gente faz as avaliações. Mais um detalhe. Lembra das premissas de avaliação fenológica da soja? Então, vou procurar mostrar para vocês em detalhe. Vou pegar uma plantinha aqui, em que eu identifico a haste principal dessa planta. Deixa eu tentar isolar um pouquinho mais ela aqui, ó. É esta planta aqui. Vou no topo da planta e acho aqui em cima um trifólio recém-aberto. Esse é o mais novo, esse é o critério que eu vou adotar na haste principal. E aí eu vou considerar os 4 nós superiores da haste principal com folha madura, sem contar o critério porque é uma folha nova. O primeiro nó com folha madura, segundo, terceiro e o quarto. Então, pessoal, esse trecho aqui da haste principal superior é a ponta da planta onde estão os 4 nós da haste principal superiores com folhas maduras, né? Aí você pega, né? Aqui é destrutiva. Você pega a vagem, ela, apesar de ser verde e ter massa, ela é meio translúcida. Então, se você observar contra o céu, você vê as 3 cavidades e o pontinho escuro dentro de cada cavidade. Cada pontinho escuro aqui é uma semente em formação. Como está ocupando até 10% de cada cavidade, R5.1, início da granação. De novo, início da granação. Então essa soja está no início da granação, símbolo fenológico, R maiúsculo 5.1. Na escala clássica, é o velho R5. Beleza? Então, pessoal, essa vagem aqui que eu consegui abrir, sem danificá-la, do ponto de vista didático, ela mostra o R5.1, o R5 clássico, pela escala de Ferri de Caveness, ou R5.1, que é o início da granação, em que o critério é cavidade por cavidade, o grãozinho ou a semente em formação ocupa até 10% do volume máximo. Lembra que o objetivo da soja é chegar no R6, que é 100% da granação máxima? Então, neste momento, ela está longe do R6, ela está só no começo. Daí, até 10%
da cavidade ocupada, ou semente com até 3 milímetros de tamanho, pela definição clássica. Isso caracteriza o início da granação da soja, R5 na escala clássica, R5.1 na escala ajustada na escala atual, ok? Então está aqui o detalhe com a amostragem destrutiva. Então, pessoal, estamos aqui no fundão dessa primeira área experimental de soja, e é uma mini lavoura, concorda? E se eu precisar usar, e vou usar a fenologia para monitorar a área experimental como um todo, em termos de manejo da área experimental, beleza. Agora, se eu precisar usar a fenologia como uma ferramenta de avaliação de precisão nesse experimento, por alguma razão, então, o que a gente faz? Dependendo da uniformidade do stand, eu posso trabalhar com 5 plantas por parcela, porque é experimento, certo? Então eu tenho que fazer uma leitura fenológica em cada parcela, para depois fazer a média e estatística, se for o caso. Ou 10 plantas por parcela. Aí vai a critério de cada avaliador, ok? Ah, mas e lavoura? Se essa parcela fosse um talhão, desde que seja um talhão do mesmo cultivar plantado no mesmo dia, portanto, uniformidade de estante de plantas, você faz a amostragem do talhão como se fizesse a amostragem de solo. E em cada ponto de amostragem, pelo menos 5 plantas de soja para fazer a fenologia, e aí calcula a média das 5 plantas e você identifica ponto a ponto em que momento fenológico se encontra aquele ponto, e a média dos pontos vai dar a fenologia da lavoura naquele instante. Perfeito? Bom, vocês viram que a única amostragem destrutiva que eu fiz foi da vagem. Então eu não posso arrancar a planta na avaliação de fenologia, senão vou afetar a stand, né? Então eu tenho que realmente ajoelhar, ver a planta, achar os 4 nós superiores, a haste principal com folha madura, conforme a gente viu as premissas básicas da fenologia na fase reprodutiva, tá bem? Bom, mas propositadamente eu vou arrancar planta para mostrar como é que eu vejo a haste principal e se tem nódulo na raiz, né? Então aqui é uma planta, uma mini lavoura em estágio R5.1, então toda a parte de nutrição básica já foi feita. Daqui para frente é preocupação com percevejo, com lagarta desfolhadora, né? Ela é uma indeterminada, ela ainda vai formar área foliar, mas aí está no fim. Que mais? A nutrição de meio para final de ciclo, focando em translocação de açúcares das folhas para os grãos e sementes de formação nas vagens. E a proteção que eu já falei. Só que se eu quiser, bom, o primeiro detalhe que eu vou levar até aqui para vocês é mostrar a haste principal, tá bem? Então aqui por cicatriz, porque a folha pode cair, mas a cicatriz fica como um marcador. Então eu tenho aqui um par de cicatrizes opostas, que são os cotilédones, o unifólio, também oposto, e aí vem, aqui o cotilédone, aqui o par de unifólios estava aqui, né, normal, nessa fase ela já derrubou mesmo, e aqui vem o primeiro trifólio, que é alterno. Então eu começo sempre no V1, então vamos lá, aqui é cotilédone, não conta, aqui é o V1, conta aqui, ó, V1, V2, V3, V4, V5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então a planta em V12, R5.1. Cuidado para não contar ramos. Aqui é ramo que sai do nó. Ramo vegetativo que deu o reprodutivo aqui. Aqui é outro ramo, ok? Aqui é outro ramo. Então, tem que contar pecíolo de folha, não contar ramo, tá bem? Para não fazer confusão. E sempre na haste principal. Agora, a raiz está bem nodulada, não posso avaliar e afirmar isso, porque eu arranquei a planta. E ao arrancar a planta, os nódulos, eles caem. É que nem fazer derriça em café, ó, cai fácil. Então, a resistência que o solo faz no arranque da planta deixa muitos nódulos ali embaixo.
Então aí a gente tem que fazer um pouquinho mais de musculação, certo? Faz parte. E usa de preferência uma pá reta, ou uma pá curva, também serve. E esse solo ajuda porque ele é arenoso. E aí a uns 15 centímetros da firmeza de planta, eu vou dar uma cortada no solo, vou do outro lado, mais uns 15 centímetros de distância. Afundo e procuro. Eu não vou conseguir arrancar 100% do sistema radicular. Faço um movimento de alavanca. Não se iludam, a gente não consegue pegar 100% das raízes, mas se pegar pelo menos uns 70%, eu já consigo fazer uma boa avaliação agronômica da nodulação. Aí sim, ó, eu pego a massa com cuidado de raízes. Estou aqui com auxiliar um balde com água. Com muito cuidado, eu lavo a raiz. E aí eu vejo se tem nódulo ou não. Como vocês podem observar, as plantas em R5.1 estão bem noduladas. E essa variabilidade de nodulação é muito natural em soja, principalmente na fase reprodutiva já adiantada, ok? Então aqui, ó, está muito bonita essa nodulação. Deixa eu ver se eu consigo... Aqui, ó. Ela já perdeu o ponto de coroa. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é isso aqui, ó. No colo da planta, aqui estava a superfície do solo. Os primeiros 2 a 5 centímetros não tem ramificação. E a partir de 2 a 5 centímetros você começa a ter as ramificações laterais da raiz principal da soja. Que está bonitinha aqui, bem nodulada, nódulos rugosos, indicando que estão ativos. Ok? Mas para fazer fenologia não precisa arrancar a planta, nem deve, tá? Você tem que fazer no pé da soja sem arrancá-la, como a gente viu anteriormente. Feito, pessoal? Fácil, tá vendo? Vamos ver uma outra área mais adiantada em que fenologia que está a soja, tá bem? Até daqui a pouco.